Olá, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar e manter o hábito de leitura. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vlog da minha saga lendo a trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Dessa vez o vlog de leitura é de Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro e último volume dessa trilogia. Para quem não sabe, eu já tenho dois outros vlogs publicados aqui no canal, um de Dama da Meia-Noite e outro de Senhor das Sombras, e como eu tinha prometido, eu vim concluir essa jornada dessa trilogia com mais um vlog de leitura. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse livro, eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, convidar vocês a assistir outros vídeos do canal, inclusive os vlogs de leitura anteriores dessa trilogia, que eu vou deixar todos linkados aqui, e também pedir para que vocês deixem um like aqui nesse vídeo para ajudar aí no engajamento, fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Todo like ajuda muito, então não custa nada você apertar o seu dedinho aí e deixar o like nesse vídeo. E também me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar linkadas aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam me seguir. Lá eu tenho outros conteúdos também, Instagram, TikTok, principalmente TikTok. Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Como praticamente tornou-se de praxe nessa série de vlogs, né? Eu já comecei a leitura de Rainha do Ar da Escuridão, né? Eu tô atualmente no capítulo 15. Eu perdi a marcação aqui, mas eu tô no capítulo 15. Eu terminei de ler a página 269. Esse livro, ele é o maior livro da trilogia, né? Eu acho que, inclusive, ele é o maior livro da Cassandra Clare, dos que eu já li. Ele tem mais de 700 páginas, são 726 páginas, se eu não me engano, 727. Ou seja, ele é um livro bem maior que vai demorar aí mais tempo para ler. Então, apesar de eu ter lido 260 páginas desse livro, eu ainda não terminei nem a primeira parte, o primeiro ato do livro, né? Falta 2 capítulos para concluir o primeiro ato. E aí a gente tem mais 2 atos do livro. Como eu falei para vocês, eu já iniciei, então eu já tenho algumas considerações, né, iniciais a fazer sobre ele. Lembrando que esse vídeo não contém spoilers desse livro, mas é meio inevitável que haja spoiler dos livros anteriores. Então, se você ainda não leu nenhum dos livros anteriores e se importar com spoilers, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Eu acho que eu tô com um sentimento muito misto em relação a esse livro, porque ao mesmo tempo que eu tô gostando, tem coisas que eu não gosto. E aí, eu tô com uma sensação de que dos 3 livros, é o livro que mais está demorando a me pegar. Eu confesso para vocês que nos últimos 2 capítulos, aliás, no último capítulo, eu comecei a me pegar um pouco mais na história. Não sei, tem coisas acontecendo, mas no geral, as coisas elas estão demorando um pouco a acontecer nesse livro. E aí tem algumas outras coisas que estão me incomodando, inclusive coisas que já vêm me incomodando desde O Senhor das Sombras. Eu tinha falado para vocês no vlog de leitura de Senhor das Sombras que eu sinto que o romance da Emma e do Julian meio que deu uma perdida lá no segundo livro, tava ficando um pouquinho enfadonho, um pouquinho cansativo de acompanhar, e esse problema meio que se estendeu para esse livro. Não é que eu não goste, mas é que eu não tenho a mesma empolgação que eu tinha pelo casal Julian e Emma, que eu tinha lá no primeiro livro, que era um casal que me fazia torcer, me fazia shippar muito. A história meio que vem desgastando muito esse casal, justamente porque, assim, a gente tem uma história que eu acho que tá se arrastando mais do que deveria se arrastar. E existem muitas outras coisas mais interessantes acontecendo nesse livro que acabam fazendo com que o romance de Julian e Emma meio que se torne uma parte chata do livro, sabe? E isso também tem afetado muito, muito a Emma, que é um outro ponto que eu venho desgostando desde Senhor das Sombras, e eu acho que tá cada vez mais forte nesse livro. É que eu acho que a Emma, enquanto protagonista, o conflito dela nesse livro se resume muito a essa relação dela com o Julian, ao fato deles não poderem ficar junto por serem parabatais, e ela meio que se torna ali uma coadjuvante nessa história, onde você percebe que as principais tramas, os principais acontecimentos, elas envolvem os Blackthorne
e o Julian. E eu tenho que admitir que, ainda que eu goste muito de como é a construção do Julian nessa trilogia, inclusive eu gosto muito de algo que a Cassandra Clare tem feito para discutir muito, né, todas essas complexidades que ela vem apresentando do Julian desde o primeiro livro, eu sinto que até mesmo o Julian tá começando a ser prejudicado por causa disso. Então, não sei, não queria dizer isso, mas eu não gosto mais tanto do romance Julian e Emma. Eu torço para que eles fiquem juntos, mas ao mesmo tempo eu sei que eles vão ficar juntos. Eu sei que de alguma forma eles vão resolver o problema deles. Eu imagino que isso aconteça. Só que eu não consigo mais me empolgar tanto por esse casal. Tem outros casais, outros relacionamentos nesse livro que me empolgam muito mais do que Julian e Emma. E isso é uma coisa que acaba desgastando um pouco a história, principalmente quando a gente percebe que isso também tá desgastando muito a protagonista, porque a protagonista, ela meio que só tem esse plot na história. O Julian tem outras coisas, outros conflitos para resolver, mas ela fica muito presa a esse relacionamento proibido com Julian, e eu acho que não sei. Era um casal que tinha muito a entregar e eu acho que a Cassandra Clare não teve fôlego para desenvolver o conflito deles. Mas tem outras coisas que também estão me incomodando. Uma delas é que tem uma personagem nesse livro que me irrita pra caramba. Me irrita mesmo, gente. É sério, eu tô com um ranço absurdo dessa personagem. Ela não é uma personagem coadjuvante, ela não tem ali uma importância grande nessa história. Eu sei que ela vai ter uma importância na série, na trilogia futura, que vai ser lançada esse ano. É uma personagem que é uma pré-adolescente. Eu tô evitando dar o nome, mas enfim, é uma personagem que é uma pré-adolescente e que, cara, ela é insuportável. E sempre que tem ponto de vista dela, eu fico mais irritada, mais chateada com essa personagem, porque ela é chata. Ela não é só uma pré-adolescente tendo a personalidade de uma pré-adolescente. Ela é uma pré-adolescente chata, insuportável, irritante. E aí tem vários POVs dela ao longo do livro. E isso também acaba me deixando muito irritada. E eu fico assim, tipo, ai, droga, uma pena que eu não sou esse tipo de leitora que pula página, que pula capítulo. Porque senão eu já teria pulado todas as partes dessa personagem. E aí isso me preocupa muito, porque ela sendo uma das protagonistas da próxima série, eu fico assim, pô, será que ela vai levar essa chatice dela para outro livro? E será que eu vou gostar dela no outro livro? Porque aqui no momento, assim, pra mim, intragável. É uma personagem intragável. Mas tem coisas que eu tô gostando muito. Eu gosto muito do desenvolvimento que a Cassandra Clare está dando pra Kieran, Cristina e Mark. São os personagens que eu mais tenho gostado de acompanhar, além do Julia. Eu gosto muito de como a Cassandra Clare foi construindo esse relacionamento. Gosto muito, estou gostando muito do plot de Kit e Tai nesse livro. Dá pra perceber que o que eles estão fazendo aqui provavelmente vai reverberar na trilogia futura, que é onde a gente sabe que o Tai vai ser um dos protagonistas junto com o Kit. Eu gosto muito do que ela tá fazendo aqui. Eu tô muito curiosa pra ver onde é que isso vai dar. São dois personagens que eu também gosto muito. Eu já falei no outro vlog o quanto eu gosto da perspectiva que o Kit traz pra essa trilogia. Eu gosto muito dos conflitos políticos que a Cassandra Clare tem colocado aqui dentro da Clave, né? Toda a questão, os vilões, eu odeio. Gente, eu quero que esses vilões morram nesse livro. Eu não quero ser condescendente com eles no final desse livro. Tô torcendo muito para que eles se deem muito, muito, muito mal. Eu gosto muito de como a Cassandra Clare tá desenvolvendo esse conflito e mostrando mais uma vez a minha teoria de que a Clave é a grande vilã do universo dos Caçadores de Sombras. E o quanto é fácil os Caçadores de Sombras serem pessoas mais cruéis do que os seres do submundo que eles tanto julgam ser inferiores e serem cruéis. Então eu tô gostando muito, eu gosto muito desse pano. E é como eu falei, os plots que não envolvem o relacionamento de Julian e Emma, pra mim todos eles estão sendo muito bem construídos, eles são muito mais interessantes. Acho que a história, ela se desenvolve muito mais quando ela não está falando de Julian e Emma enquanto casal, mas de todo o conflito que está sendo construído nessa história. Aconteceu coisas aqui, revelações que eu sei que vão repercutir também nas séries futuras, mas que são muito interessantes. Enfim, é o que eu falei. A sensação que eu tenho no momento, lendo essas primeiras 200 páginas, essas minhas primeiras impressões nesse livro, é que eu tô gostando do livro, tem coisas que eu gosto no livro, mas tem coisas que estão desgastando um pouco a minha leitura e que me fazem gostar um pouco menos. Então, não
sei como é que vai ser nessas duas próximas partes daqui pra frente. A gente ainda tem 500 páginas de livro praticamente, né? Quase 500 páginas de livro pela frente, então tem muita história ainda pra rolar, então possa ser que muitas coisas eu possa mudar de ideia ou não. É um livro que, enfim, eu gosto, mas tem coisas que eu desgosto, então eu tô com um sentimento meio morno, meio neutro aqui nesse começo de livro. Um sentimento meio estranho nesse começo de livro, talvez porque eu tenha vindo com muitas expectativas. E eu garanto pra vocês que eu comecei a ler esse livro querendo que ele se tornasse um dos meus favoritos. Então, talvez por um pouco de expectativas demais esteja prejudicando um pouco o início da leitura. Mas é um livro que, por enquanto, eu estou gostando. Talvez não vá ser o meu favorito da trilogia, talvez Dama continue sendo meu favorito da trilogia, mas tudo pode mudar porque ainda temos 500 páginas desse livro, então vamos ver como é que vai ficar a leitura daqui pra frente. Volto depois aí com uma nova atualização sobre como anda a leitura de Rainha da Escuridão. A gente se vê lá. Ai, Cassandra Clare, o que é que você tá aprontando nesse livro, mulher? Vamos aí para mais uma atualização deste vlog de leitura. Muita coisa aconteceu desde a última atualização desse vlog, né? Eu já li bastante coisa. Atualmente eu estou no capítulo 25, na página 490. Bem mais da metade, acho que, se eu não me engano, acho que em 69% do livro. Até então, muitas coisas aconteceram, tenho muitas coisas para comentar antes de seguir com essa leitura. Inclusive, eu meio que tô atrasando a leitura desse livro justamente porque eu queria gravar essa atualização antes de continuar com a leitura, antes de partir para o ato final desse livro e, enfim, voltar com mais opiniões sobre. Os sentimentos que eu tô tendo em relação a esse livro, eles estão muito bagunçados, eu diria, tá? Tem muita coisa que eu gosto no livro, eu não desgosto do livro, mas tem muita coisa nesse livro que me incomoda um pouco. Na última parte eu falei pra vocês que eu tava terminando a primeira parte do livro, né? Faltava 2 capítulos, e aí eu ia começar a segunda parte. E o que eu vou falar nessa atualização é muito sobre essa segunda parte do livro. Eu tinha falado pra vocês anteriormente que eu achava que a história tava demorando a pegar ritmo, né? Tava um pouco mais devagar no começo, mas os 2 últimos capítulos da primeira parte, eles acontecem muita coisa que leva a gente para esse segundo ato do livro, essa segunda parte do livro, onde a Cassandra Clare introduz um elemento que até então a gente não tinha muitas coisas sobre isso. Na verdade, ela tinha mencionado anteriormente no final lá de Senhor das Sombras, e ao longo dessa primeira parte do livro a gente tem ali algumas menções, alguma coisa, a gente vai entendendo, só que do nada a gente é jogado nesse novo elemento que é introduzido nessa história, e aí boa parte desse segundo ato do livro gira em torno desse elemento novo acrescentado pela Cassandra Clare nesse livro, que, vale lembrar, é o último livro da trilogia, tá? Então, um elemento novo que ela introduz nesse universo e nesse último livro específico. Tenho muitas opiniões, mas tem 3 coisas que eu queria pontuar, óbvio, sem dar spoilers, né? Inclusive, eu não vou nem mencionar diretamente qual é o elemento, porque só quem leu vai entender o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, é um elemento que ele é introduzido do nada, como eu já falei, e eu acho que ele funciona especificamente para 2 coisas nessa história. A primeira delas é um elemento que ela colocou para conectar os Artifícios das Trevas, provavelmente com a trilogia final do Universo dos Caçadores de Sombras, que é Os Poderes Perversos, que vai começar a ser lançado esse ano. Ou seja, é um elemento que ela coloca nesse livro, mas que você sente de cara que ela não tem a ideia de desenvolver muito disso agora. Isso provavelmente vai ser jogado para a trilogia final, onde a gente vai ter alguns protagonistas que já estão confirmados, né, que é o
Kit, o Tai, e a Drusilla, e um outro personagem que é introduzido também nesse livro, que eu não vou dar muito spoiler sobre ele, mas enfim, a gente sabe que essa última trilogia vai ser protagonizada por esses personagens, e eu acho que esse elemento se relaciona muito com esses personagens, e provavelmente vai ser desenvolvido só lá em Os Poderes Perversos. O que eu acho que pode ser um problema, e pode não ser. O fato é, o universo dos Caçadores de Sombras, ele tá totalmente conectado, ficou cada vez mais difícil você ler uma trilogia, uma série dentro desse universo sem você ter lido a sua antecessora. Artifícios das Trevas é uma série que não funciona se você não tiver lido Instrumentos Mortais e que de certa forma precisa que você tenha lido um pouco ali de Peças Infernais para você entender algumas coisas também. E eu imagino sim que Os Poderes Perversos necessite que você tenha lido tudo até então para você poder compreender do que aquela história se trata. Então isso daí é uma coisa que, assim, já tá posto, já tá feito, tá tudo conectado, só que me incomoda muito você introduzir uma coisa nesse livro que você só vai desenvolver numa série futura e você usar isso para resolver todos os problemas, de certa forma, que você criou nessa série específica. E por que eu estou dizendo isso? Que já é o segundo ponto que eu tenho para trazer sobre esse elemento específico que ela introduziu agora no meio do livro. A Cassandra Clare, ela fez disso um grande deus ex machina na história. E não o único, tá? Porque na primeira parte tem um deus ex machina que acontece na história que eu fico tipo, nossa, Cassandra Clare, você não tinha uma solução melhor para dar para isso do que simplesmente fazer um negócio brotar do nada para salvar uma pessoa? Não, ela vai e faz isso. Me incomodou um pouco, só que a forma como esse elemento se tornou um grande deus ex machina para resolver todas as pontas soltas que ficaram, todas as complicações que ficaram do final de Senhor das Sombras para a Rainha do Ar da Escuridão, me preocupou muito, me deixou um pouco incomodada, porque eu senti que, assim, serviu para isso, serviu para você conectar com esse elemento, ele serviu para você conectar com a série futura, onde você só vai terminar de desenvolver essa história, esse elemento lá na série futura, e serviu para você tentar resolver a trancos e barrancos os problemas que você construiu devido às escolhas que você fez para essa história. Então, você tinha coisas, você precisava de coisas para resolver determinados dilemas, e aí, como você não tem como resolver isso onde a história está, você vai e coloca uma coisa totalmente nova, que é a solução para tudo. E foi basicamente isso que aconteceu nesse segundo ato. E aí esse segundo ato, ele é todo focado nesse elemento específico. E apesar de eu ter gostado, apesar de eu gostar da história estar sendo contada e tudo mais, e gostar de um outro ponto específico que eu ainda vou falar, cara, me deixa muito assim, tipo, poxa, Cassandra Clare, sério? Você precisava disso? Precisava disso mesmo? Não dava pra você tentar resolver as coisas de uma outra forma? Não sei. E aí uma outra coisa que eu também queria comentar sobre esse elemento específico é que tem uma coisa que eu gosto muito na Cassandra Clare, que é como ela mantém vários pontos de vistas para que a gente tenha um olhar sobre várias coisas que estão acontecendo na história, para que a gente não fique muito fechado ali em um personagem ou dois personagens. E aí o que acontece? Nessa parte do livro, a gente é isolado com dois personagens, tá? A gente é isolado com esses dois personagens, que é a Julian e a Emma, e a gente fica meio que sem ter acesso a outros pontos de vista por vários capítulos, tá? Não é por todo o ato, mas por vários capítulos. Eu entendo a escolha da Cassandra Clare de fazer isso no livro. Acho que faz sentido o ambiente com o contexto da história. Eu acho que faz sentido. Eu gosto disso, não tô criticando. Mas me fez sentir um pouco de falta dos outros pontos de vista, que é uma coisa que eu gosto muito. Então você ficar preso ali com dois personagens, para algumas pessoas pode não ser muito legal. Principalmente quando você está, de certa forma, com um certo rancinho desses dois personagens. Não necessariamente dos dois personagens, mas talvez da relação deles. E aí eu posso dizer para vocês que, por um lado, isso foi bom para mim. Porque eu acho que eu consegui fazer as pazes com Julia e Emma nesse segundo ato do livro. Eu acho que eu tô conseguindo voltar a ter um pouco do que eu sentia por esse casal lá no primeiro livro. Esse sentimento de torcer por eles, esse sentimento de se empolgar com os momentos deles, sabe? Eu acho que isso voltou um pouco, sabe? Agora nessa segunda parte do livro. Eu ainda acho que a Emma, ela tem um grande problema de desenvolvimento, que eu vou tentar falar mais pra frente, quando eu finalizar o livro, porque aí eu já vou ter terminado e aí eu vou ter um panorama total da história. Eu acho que o casal, ele perdeu fôlego, né? O relacionamento amoroso desse livro, ele perdeu fôlego. Eu acho que a Cassandra Clare não conseguiu segurar esse casal
por toda a trilogia, mas ao mesmo tempo eu sinto que nesse meio do livro eu consegui fazer as pazes, consegui sentir um pouco do que eu sentia lá no primeiro livro e que tinha se perdido para mim no segundo livro e na primeira parte desse livro. Eu acho que voltei, tô de boas novamente com Julian e Emma. Mas, tirando isso, tô gostando do livro. Eu gosto do livro. Eu gosto principalmente quando a gente tá em outros pontos de vista e quando a gente tá focado em várias outras coisas que não dizem respeito ao relacionamento amoroso desse livro, ao romance desse livro, tá? Eu acho que é uma história que tem muitas camadas interessantes, tem muitos núcleos interessantes, tem umas discussões bem bacanas que a autora traz ali, termos de política da clave, né? Política do mundo das caçadores de sombras. Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. A gente percebe como aos poucos vai se construindo todo um cenário que eu acho que deve ser muito mais trabalhado ainda lá em The Wicked Powers, em Os Poderes Perversos. Mas enfim, eu gosto de toda essa parte da história que não diz respeito tanto ao romance. E ao romance dos dois, eu estou fazendo as pazes com Julian e Emma, estou fazendo as pazes com esse chip, mas eu ainda acho que se perdeu durante muito tempo e isso acabou prejudicando o desenvolvimento desse casal, enquanto casal. Enquanto personagem, continuo adorando o Julian. Acho que tem algumas coisinhas que, assim, a caçada, claro, deu uma forçadinha, mas tá, tudo bem. Eu tô tentando aceitar, eu tô tentando entender antes de julgar, mas eu gosto muito, eu gosto dos personagens secundários, já falei isso várias vezes, eu amo os núcleos secundários desse livro, são perfeitos, com exceção de uma única personagem, mas eu já falei sobre isso na parte anterior. Por enquanto, estamos assim. Eu não sei o que esperar muito dessa parte final do livro. Eu acho que daqui a gente só vai começar finalmente a se resolver as coisas, e precisa, porque tem muita coisa aqui que ainda precisa ser resolvida. Você já tem mais ou menos o caminho pelos quais elas vão ser resolvidas, mas elas precisam ser resolvidas. E eu estou com expectativas razoáveis para esse terço final do livro, né? Espero que eu não me decepcione, porque eu queria muito que Rainha do Ar da Escuridão fosse meu livro favorito da trilogia. Infelizmente, eu acho que não vai ser. Mas as coisas ainda podem mudar, porque a gente ainda tem aí pouco mais de 200 páginas, né? Pouco mais de 200 páginas de livro. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. E vamos ver o que a Cassandra Clare reservou para o final de Rainha do Ar da Escuridão, para o final dessa trilogia, que é Os Artifícios das Trevas, e que com certeza já tem alguns dos meus personagens favoritos desse universo. Vou ficar aqui, hoje é sexta-feira, a gente tem final de semana, eu acho que no final de semana eu devo terminar esse livro, e aí eu trago para vocês a minha conclusão deste vlog de leitura. Qualquer coisa eu trago alguma coisa nesse meio tempo também, talvez, se eu achar que seja interessante, senão eu vou só sentar e ler esse livro e voltar aí na parte final. A gente se vê lá. Então, galera, já faz alguns dias aí, talvez semanas, que eu terminei de ler Rainha do Ar e da Escuridão. E eu acabei demorando um pouco para gravar esse vídeo, mas é que esses últimos dias não ando muito bem, não ando muito disposta. Então tá sendo bem difícil para mim gravar. Eu ainda tô conseguindo gravar algumas coisas, mas tá sendo bem difícil para mim gravar no geral. Mas eu precisava vir aqui concluir esse vlog. E é bom, porque de certa forma, a boa parte das minhas emoções, né, do momento em que eu terminei de ler o livro, diminuir um pouquinho, e aí eu consigo falar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais racional, talvez, na hora de falar um pouquinho sobre esse livro. E assim, gente, eu acho que dá pra dizer, até mesmo pelas partes anteriores desse vlog, que esse livro, ele não vai ser um livro 5 estrelas pra mim. Ele não foi um livro 5 estrelas pra mim. Eu acho que foi um pouco frustrante em alguns momentos. Não é que eu não tenha gostado do livro. Eu gostei. Eu gosto de A Rainha da Escuridão. Mas tem algumas coisas que me deixam assim, achando que poderia ser um pouco diferente. Eu acho que em relação aos dois livros anteriores dessa trilogia, eu acho que os dois livros, eles são bem melhores do que esse daqui. Eu tinha
um pouco de expectativas de que aqui fosse ser uma conclusão assim muito boa, principalmente por causa dos ganchos que ficaram do segundo livro para esse livro. A gente tinha toda a questão da Annabel Lee para ser resolvida, ainda tinha a questão do laço para a batalha do Julian e da Emma, que eles precisavam ver no que ia dar, como é que eles iam conseguir superar essa questão, principalmente depois da morte do personagem que ia, né, ajudar eles a tentar resolver essa questão. E aí tinha muitas expectativas, e o livro, ele começa com um primeiro capítulo muito bom, tá? O primeiro capítulo desse livro, ele é muito bom. Ele começa justamente de onde terminou, né? Que é ali, depois da reunião do conselho, que deu tudo errado. Esse e o segundo capítulo, eles são muito focados naquele pós, na questão do luto, né? Principalmente do luto, né? Dos Blackthorn e dos Lightwoods, depois dos acontecimentos do final de Senhor das Sombras. São capítulos muito bons, são capítulos muito interessantes. E aí a gente segue por outros capítulos, como eu já falei, o começo desse livro, a primeira parte desse livro, parece que o livro demora um pouco a pegar no tranco, digamos assim. Então a primeira parte desse livro, ela acaba sendo um pouquinho mais, não sei, um pouquinho mais lento. E aí, a segunda e a terceira parte do livro, elas são muito boas. A terceira parte, que é onde a gente finalmente entra no clímax e tem ali uma batalha, tem toda a questão de resolver boa parte dos conflitos, é muito interessante, ela é bem agitada, é bem movimentada, então você acaba lendo e querendo ler mais e mais e mais e mais, porque você quer saber o que vai acontecer, quer saber como as coisas vão terminar, principalmente com algumas coisas que acontecem ali no final. Só que, no geral, eu sinto que não foi uma boa conclusão para a trilogia. Por que eu acho que não foi uma boa conclusão para a trilogia? Porque eu acho que a sensação que eu tenho com a trilogia dos Artifícios das Trevas agora é que ela funcionou como uma ponte. A gente tem acontecimentos lá em Instrumentos Mortais que ficam para ser desenvolvidos aqui, só que eu acho que foi bem menos do que ficou em Rainha da Escuridão para ser resolvido lá na próxima trilogia, que encerra o universo dos Caçadores de Sombras, que é Os Poderes Perversos. Então, a sensação que eu fiquei quando eu terminei de ler esse livro é que muita coisa não foi resolvida, sabe? De alguma forma, a gente teve, né, a resolução da questão da paz fria, né, do tratado, só que ao mesmo tempo é uma coisa que fica muito vaga ali no final. Não é que fica muito vaga, mas resolveu, mas não resolveu. Essa é a sensação que eu tenho. Parte da questão da paz fria com as fadas, ela tem ali, né, o seu desfecho, tem a sua questão resolvida, só que não completamente. Eu sinto que a resolução do livro, ela não foi completa, porque a Cassandra Clare preferiu deixar para resolver toda a questão envolvendo o submundo, envolvendo os Caçadores de Sombras, em Os Poderes Perversos, porque eu imagino que o que acontece aqui não vai ter impactos, obviamente, em As Últimas Horas, que é uma história que se passa antes, né, desse momento. Se passa na geração seguinte a Peças Infernais, logo muitos anos antes de Instrumentos Mortais e Artifícios das Trevas. Então, a sensação que eu tenho ao terminar esse livro é que esse livro, ele foi uma ponte. E o que a gente vai ver de conclusão mesmo, a gente vai ver lá em termos de trama como um todo, né, em termos de enredo como um todo, a gente vai ver lá em Os Poderes Perversos. É como eu falei, no meio do livro é introduzido um elemento que não é tão bem desenvolvido e que a gente já imagina que vai ficar para a próxima trilogia, e eu acho que a forma como as coisas elas se resolvem aqui, elas deixam muito mais pontas soltas, muito mais consequências para serem lidadas lá em Os Poderes Perversos do que, por exemplo, no final de Instrumentos Mortais para começo de Os Artifícios das Trevas. Isso em termos gerais, do plot geral dos Caçadores de Sombras e tudo mais. Faz sentido se você parar para pensar que, tecnicamente, nós estamos tendo uma grande saga dividida em 3 séries? Faz sentido, mas, não sei, eu senti falta de uma conclusão mais conclusiva nesse livro, em termos de trama no geral. Em termos de personagens, os personagens tiveram ali os seus desfechos bem fechadinhos. Eu acho que individualmente os personagens, pelo menos, eles tiveram os seus desfechos de forma decente. Eu acho que toda a questão do Julian e da Emma com a questão do laço para a batalha e como é que eles iam resolver isso, foi muito enrolado durante esses 3 livros. Eu acho que a Cassandra Clare poderia ter resolvido isso um pouco mais cedo e ter deixado outras questões que estavam ali caminhando na história para focar um pouquinho mais nessas outras coisas e deixar que a questão do laço para a batalha da Emma e do Julian fosse resolvido de uma forma mais rápida dentro da história, mas ela estendeu isso até
até o final do livro, e eu acho que a forma como ela concluiu, como ela resolveu toda essa questão foi fraca. O grande clímax do livro foi justamente a questão do laço para a batalha da Emma e do Julian. Foram cenas que foram muito apoteóticas, digamos assim, né? Elas foram muito catárticas, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma resolução meio preguiçosa. Não meio preguiçosa, mas uma resolução um pouco, ok, sabe? Bem meia boca, bem mezinha assim, sabe? Então, não sei, eu acho que poderia ter sido feito de uma forma melhor, ou então poderia ter sido feito de uma forma mais rápida. Eu acho que enrolou demais, o casal perdeu fôlego ao longo de todos esses 3 livros. Esse livro se resumiu, né, o desfecho desse livro se resumiu a resolver a questão ali do laço para a batalha da Emma e do Julian. E aí, resolve, aí a gente tem um final, né, ok. Os outros personagens, os secundários, eu acho que eles tiveram desfechos mais interessantes, principalmente aqueles que precisavam realmente de um desfecho nessa história, como por exemplo Mark, Kieran e Cristina. Embora ele tenha um momentozinho na história que eles tenham ficado deu um pouquinho de preguiça, mas resolveu-se de uma forma interessante. Outros personagens que tinham ali, como por exemplo Kit e o Ty. Pronto, a questão do Ty, eu acho que foi o plot mais bem elaborado, mais bem desenvolvido e concluído dentro dessa história, desse livro. Eu acho que foi muito interessante a forma como a Cassandra Clare foi lidando com isso e a forma como isso se encerrou de uma forma que ficaram consequências para serem trabalhadas na série, né, na trilogia, que vai ser protagonizada pelo Ty e pelo Kit, assim como a Drusilla. Eu acho que a Drusilla foi uma personagem que eu comecei o livro odiando muito ela e com o tempinho eu fui começando a gostar e eu acho que eu já estou mais tranquila em relação a ela lá como uma das protagonistas de Poderes Perversos. Eu estava muito preocupada quando eu comecei a ler esse livro que talvez eu fosse odiar a Dru. Eu acho que a Dru ela precisa crescer um pouquinho mais para poder gostar um pouco mais dela. E eu espero que a Cassandra Clare desenvolva ela de uma forma que faça com que eu goste mais dela. Mas ela foi uma personagem que foi melhorando para mim ao longo do livro, mas era uma personagem que também eu detestava. E eu quero ver o que vai acontecer, né, no futuro dela. Eu acho que a Cassandra Clare conseguiu, nesses 2 plots, né, Dru, Ty e Kit, deixar as pontinhas certas pra gente ver lá, sem ficar uma coisa muito mal explicada. Eu acho que deu certo. Uma outra coisa que eu queria falar que também acabou sendo um pouco decepcionante para mim foi a Emma. Eu acho que a Emma é a pior protagonista que a Cassandra Clare escreveu até o momento. Lembrando que eu ainda não li As Últimas Horas, então eu não sei como são os personagens de lá, não sei como é que vai ficar quando eu terminar de ler. Mas até o momento, a Emma para mim foi a pior protagonista feminina da Cassandra Clare. Eu acho que ela não tem um desenvolvimento satisfatório, eu acho que ela começa num ponto e termina no mesmo ponto. Ela foi muito bem desenvolvida e muito bem apresentada ali em Dama da Meia-Noite. Ela tinha um plot, ela tinha toda uma questão que eu gostava muito, mas que quando se resolveu em Dama da Meia-Noite, ela ficou unicamente presa ao plot da questão do laço para a batalha, e aí não desenvolveu muita coisa. Eu sinto que a Emma ela não desenvolveu muita coisa, ficou muito aquela coisa dela ser uma caçadora de sombras muito poderosa, que ela é ali a nova Jace, que ela tem toda essa coisa e tal, só que eu não senti que foi convincente. Então eu não senti que teve um desenvolvimento satisfatório na Emma. Eu acho que ela ficou muito à deriva numa história que para mim ela seria a grande protagonista. E nesse caso eu acho que o grande protagonista da trilogia dos Artifícios das Trevas para mim foi o Julian Blackthorne. Eu acho que todas as tramas importantes da história, todas as tramas mais interessantes da história estavam ali relacionadas ao Julian, todos os desenvolvimentos, todos os plot twists, tudo estava ali relacionado ao Julian. Então é meio estranho, porque quando a gente pensa nos livros da Cassandra Clare, a gente pensa nas suas protagonistas femininas, né? A Clary, eu sei que muita gente não gosta, mas a Clary, ela tinha muito mais história do que a Emma tem nesse livro. A Tessa, que para mim e sempre acho que sempre vai ser a melhor protagonista da Cassandra Clare, ela também tinha todo um plot, todo um desenvolvimento muito interessante, e a Emma ela não tem. Ela tá ali só em detrimento daquele romance proibido que enrola e demora demais para acontecer. E o Julian não, o Julian ele tem
muitas coisas acontecendo no entorno dele, muitos plots estão ligados a ele, todas as partes mais interessantes, o desenvolvimento mais interessante está relacionado a ele. A gente consegue ver um Julian que cresce ao longo da história, né? Que passa por momentos, que passa por conflitos, que passa por testes e que desenvolvem ele. Então a gente vê um Julian lá no começo que é muito mais fechado, e aqui a gente vê um Julian que finalmente entendeu os limites do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. O plot do lance do romance para a batalha entre ele e a Emma, no final também deu uma desgastada nele. Eu acho que ele ficou muito em prol da Emma, muito em prol desse relacionamento deles, e aí meio que perdeu um pouquinho das outras coisas que tornavam dele um personagem mais interessante, que era toda a questão familiar dele, toda a questão dele ser esse personagem que faz tudo pela família e que ele continua sendo esse personagem, né? Só que eu acho que isso perdeu um pouco do peso aqui nesse livro. Então, no geral, o sentimento que eu tenho em relação a ele é que foi sim um livro um pouco decepcionante para a trilogia, para como estava caminhando a história, e aí senti que esse livro ficou só como uma ponte para o que a gente vai ver futuramente em Os Poderes Perversos. E aí acaba ficando aquela sensação que, de fato, a gente está acompanhando uma grande saga dividida em 3 trilogias. E aí a gente tem aqui em Os Artifícios das Trevas esse segundo momento, esse segundo livro, essa segunda parte, que tem seus pontos altos, mas também tem seus pontos negativos. E eu acho que esse livro, para mim, acabou sendo um livro 3 estrelas e meio. É o livro, acho que com a menor nota, né? Eu dei 5 estrelas para Dama da Meia-Noite, que pra mim é o melhor livro da série. Acho que eu dei 4 ou 4,5 para Senhor das Sombras. E Rainha do Era da Escuridão ficou com 3,5. Gosto, eu acho que tem coisas muito interessantes aqui, como eu falei, no geral, essa trilogia se tornou minha trilogia favorita, mesmo que esse livro tenha sido um pouco decepcionante pra mim. São os meus personagens favoritos, é a minha história favorita dentro do universo dos Caçadores de Sombras, porque é uma história, eu acho que é a história que mais fala sobre família, que mais fala sobre amor. Inclusive, tem uma frase no final desse livro que eu acho, assim, que define muito, muito bem essa questão, né? Que diz assim: do precipício de tudo, amor e fé sempre me trouxeram de volta. Eu acho que essa frase ela resume muito bem, né? Que é uma história sobre amor, é uma história sobre família, e eu gostei muito da temática desse livro. E eu tô muito ansiosa, claro, pelo que vai vir em Os Poderes Perversos, que com certeza vai ser a continuação aqui dessa trilogia aqui. E eu fico muito feliz porque a família Blackthorne se tornou a minha família de Caçadores de Sombras favoritas, se tornaram os meus personagens favoritos. Eu estou muito ansiosa para ver como vai ser, né, agora com o Ty e a Drew na nova série. Enfim, gostei do livro, mas eu fiquei com aquele sentimento de decepção, infelizmente, de um livro que eu achava que poderia ser melhor e que poderia ter fechado melhor essa trilogia, que para mim já é uma das minhas favoritas da vida. Mas é isso, gente. Esse foi meu vlog de leitura de Rainha do Era da Escuridão. Estou encerrando este ciclo com Os Artifícios das Trevas. Eu meio que já acabei já dando um veredito sobre a trilogia, mas se vocês quiserem um vídeo dando um veredito aí do que eu achei dessa trilogia, em breve eu devo começar As Últimas Horas, então também vai ter vlog aqui quando eu começar a ler As Últimas Horas. Eu não garanto esse mês, mas eu acho que lá pro finalzinho de agosto, se tudo der certo, vai ser quando eu vou começar a ler As Últimas Horas. E é isso, gente. Lembrando vocês de me seguirem nas redes sociais, que são todas aqui na descrição. Se você ainda não tá no meu canal de ofertas lá no WhatsApp para acompanhar as principais ofertas de livros, cupons e promoções e liquidações que tem aí rolando durante todo o mês e também em datas específicas. O link tá aqui na descrição. Lembrando que tanto comprando os meus links Amazon, Mercado Livre e Shopee, que estão aqui na descrição, quanto comprando através no meu canal de ofertas lá no WhatsApp, vocês estão ajudando, né, contribuindo aí com a monetização do canal. Lembrando que eu ainda não sou um canal monetizado, então qualquer ajuda nesse começo já é muito válida. E deixa eu dar um spoiler pra vocês. Tem vlog de uma outra trilogia vindo aí. Então aguardem que os vlogs aqui nesse canal não acabaram. Mas é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Bye!